delicado, foi muito bem escolhido o tema aqui, Luciana Novaes, em relação ao acontecimento da semana passada. Explica pra gente, Lu. Exatamente, Léo Pereira. Desastres silenciosos, né? O impacto invisível das crises ambientais na saúde mental dos brasileiros. Quando se fala de desastres ambientais, o imaginário coletivo ainda costuma recorrer a cenas de grande impacto. Terremotos devastadores, furacões de alta intensidade, que atravessam continentes e ganham repercussão mundial. No entanto, a realidade brasileira apresenta um cenário distinto e muitas vezes mais silencioso. Aqui o desastre tende a se manifestar de forma gradual, difusa e persistente, profundamente conectada com a desigualdade social, a ausência de planejamento urbano eficaz, fragilidade das políticas públicas e a naturalização de riscos que, em muitos casos, poderiam ser evitados, Léo. Essa figura cria um tipo de sofrimento que raramente ocupa espaço nos noticiários, não aparece em números oficiais, tampouco e plenamente capturados por relatos técnicos. Trata-se de um sofrimento subjetivo, cotidiano e acumulativo. O impacto emocional vivido por pessoas que convivem com a insegurança ambiental consta com o medo de perdas iminentes, com a imprevisibilidade e, sobretudo, com a sensação de abandono, Léo. Porque nessas horas a gente só sabe mesmo o psicológico tá quando as coisas acontecem. Doutora Graciele, a gente faz aqui um paralelo ao caso triste da perda da Rosânia Silva Borges, arrastada pela enxurrada para dentro de um canal na Avenida Caracas, aqui em Vitória da Conquista. Como Luciana falou, eventos fortuitos. Ninguém espera por isso, ninguém espera por uma perda tão abrupta. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Boa tarde aos ouvintes. E estar no Locus como psicóloga é sempre um imenso prazer. É um evento muito doloroso e muito complexo, né? Porque, assim, se o processo de enlutamento ele já é muito e já envolve várias nuances desafiadoras, ainda mais quando se trata de um enlutamento em virtude de uma circunstância como essa, que perpassa naquele pensamento de algo poderia ter sido feito, né, dos processos mesmo de observar as negligências ocorridas nos espaços, né, a circunstância inesperada que é acidentalmente, né, que aconteceu. Então, assim, é muito desafiador você ter que lidar com o processo de luto, mas você lidar nessa circunstância é sempre muito complexo. Eu quero saber o seguinte, doutora, quais são os principais sinais de psicológico apresentados por pessoas que vivem sob risco ambiental constante? Nesse caso, porque o clima, às vezes, na nossa cidade, nós temos as 4 estações em um dia só. Acho que a gente tem que levar o leque um pouco mais amplo, né? Primeiro, tratar da psicologia como na relação com o ambiente. Ainda uma área pouco difundida dentro dos estudos acadêmicos, mas muito ampliada num sentido mundial, bem como também dentro do Conselho Federal de Psicologia, né? Já há até normativas e amparatos que a gente tem de referencial técnico para esse tipo de estudo. Que a psicologia, muitas vezes, ela é pensada apenas com a relação com o indivíduo e dentro do locus do consultório. Mas a psicologia ela é muito mais que isso, ela está envolta a um processo de relação humana, né? Comunitária, social, coletiva. E quando a gente pensa a psicologia ambiental, a gente pensa na relação indivíduo-ambiente e ambiente-indivíduo. Então, assim, a gente vai ver várias questões que são atravessadas. Eu sempre digo, principalmente lá para os meus alunos da Anhanguera, que, assim, não dá para você pensar em saúde mental no processo de você pensar como a gente vai tratar, como a gente vai auxiliar o indivíduo para promover e fortalecer a sua saúde mental, sem antes a gente pensar nos mínimos básicos, que é a sobrevivência. Então, a gente tem que pensar antes em políticas públicas, a gente tem que pensar muito antes em justiça social. Então, assim, quando a gente pensa em locais de risco, é uma tensão, é um estresse constante, é um processo de tensão exacerbada,
né? E outros fatores que vão desencadeando com isso, que é o processo de ansiedade que fica iminente. Mas, para tanto, há esses processos que são atravessados, o de olhar e comparar-se com outras comunidades, de olhar e comparar com outros espaços. Então, é um tema que acaba englobando muitas nuances, mas a gente vai ter que levar, inevitavelmente, para esse lugar das políticas públicas, da justiça social. Ô, Graça, você falou em relação à forma, né, como aconteceu, e há dois exemplos, né, o da Rosânia, e na mesma semana houve também um acidente ali muito próximo também na Avenida Filipinas, que o rapaz ele morreu, foi arrastado, e foi um motoqueiro, e no outro dia ele veio a óbito no hospital, mas não causou tanta... São duas mortes, né, de forma trágica também, mas não causou tanta comoção quanto a da Rosânia. Isso, de fato, pela forma com que ela morreu, né, tem a ver a isso, porque, né, teve os vídeos, a gente viu ela naquela luta para sobreviver e depois todo aquele histórico de buscas e tal, né, nós aqui trabalhando aqui, nós falamos, né, a gente se emocionou muito, né, Luciana, aqui, então tem a ver em relação a isso? Tudo que se propaga e se torna mais evidente dentro da mídia acaba ganhando, inevitavelmente, uma proporção, né? Quando se fala muito sobre um tema, se alcança um sentimento sobre aquilo. Então, depende de como me coloca exposta diante da circunstância para que me afete daquele meu lugar emocional. Por exemplo, esse segundo caso, não fiquei interagida com eles, foi né? Na Avenida sobre o Filipinas, conteúdo. acho que foi 2 dias, um dia depois. E aí, muito dessa questão emocional, da gente se sensibilizar com um determinado contexto, parte desse lugar de conhecimento do que você teve sobre a informação. Por isso que eu falo que a gente precisa ter muito cuidado enquanto sociedade, enquanto coletivo de seres humanos. Muitas vezes a gente observa apenas os recortes, né, das circunstâncias e nos sensibilizamos apenas por isso. A gente precisa entender os contextos por inteiro, até para a gente não ficar só refém daquilo que nos é propagado. Mas o que geralmente faz com que as pessoas se movimentem nesse processo de comoção vai muito para esse lugar do que foi ofertado enquanto informação, o que foi visualizado, o que foi percebido. Aí isso lhe toca naquele lugar emocional, lugar sensível, né? Por sinal, eu tive informações sobre como as vivências da Rosânia, né, em relação ao fato de ser uma mulher mãe atípica, né, ter uma mãe cadeirante. Foram informações que me chegaram que é sobre as vivências dela. E quando a gente tem esses contextos informativos sobre, você começa a criar um processo de identificação com esse outro. Então, o seu lugar de sensibilidade, ele se amplia para além daquele momento que já é extremamente um lugar que nos afeta, porque é uma ruptura diante de uma circunstância que gerou toda uma questão dentro da nossa cidade em relação às questões das políticas públicas, do que foi feito, o que não foi feito, né? Fora esses nuances, tem todo esse processo também, que é uma perda de um ser humano, mas para além, quem é esse ser humano? Aí nos trazem a informação sobre a contextualização da biografia, da vida dela, aí é um lugar que acaba nos afetando ainda mais. Então, eu coloco muito mais, não é que um caso seja maior do que o outro, a sensibilidade das pessoas atinge mais um do que o outro. É a maneira como se propaga aquilo que chega para nós, para que nos afete. Inclusive, ela era mãe de 3 meninos com TEA, né? Sim. Então, assim, ela realmente era uma guerreira, né? Sim. Isso aí mobilizou muito, né, Léo? Eu quero saber da doutora Graciele Ramos em relação a terapias destinadas a... Uma complementação da pergunta que Luciana fez, né? Como é feito o tratamento para pessoas que têm algum tipo de fobia para sair de casa em relação a essas... estarem expostos a situações como essa, de danos, de tragédias naturais, e a terapia da família que teve uma perda. São coisas diferentes aí, né? Sim e não, né? Porque, na verdade, assim, a gente primeiro precisa fazer todo o processo de acolhimento, de escuta, de acolher dentro do momento da circunstância em si. E aí, posteriormente, há sim, independente das circunstâncias que ocorram. Mas, desenrolando ali aquele indivíduo com o passar do tempo, vendo que a vida cotidiana
está sofrendo interferências em virtude de um medo ou de uma circunstância vivenciada, aí o que é aconselhável é um processo psicoterapêutico, né? De acompanhamento com o psicólogo, onde a gente vai ter todos os manejos técnicos dentro da nossa perspectiva profissional para auxiliar esse indivíduo a sair dessa circunstância, né? A lidar melhor com essa circunstância, melhor dizendo. Tem alguma nomenclatura, já que a gente está passando por essas graves situações naturais no planeta, tem algum nome já específico para essa fobia, doutora? Não, porque na verdade não existe uma fobia em virtude disso, né? Existe a circunstância que vai te gerando atenção e que automaticamente pode te gerar ou um transtorno do pânico ou uma ansiedade. O que a gente tem hoje, e que eu acho que é importante a gente destacar, é a necessidade da promoção da saúde mental, olhando também para as questões voltadas aos desastres ambientais. Uma das coisas que o CFP e todos os órgãos, né, que dialogam sobre esses impactos, como o texto mesmo vem dizendo, a invisibilidade desse processo em relação à saúde mental, o que acontece? A gente tem ali uma iminência de acontecer algo. E aí a gente precisa estar olhando para isso, porque vai desenrolar esses processos de adoecimento depois, que depois não é visto. A gente teve aquela circunstância lá ocorrida no Rio Grande do Sul. Me lembro que, na época, ocorreu até uma captação de profissionais da psicologia para fazer atendimentos online, voluntários, né, para poder fazer essas escutas, esses acolhimentos. E lá também houve, em loco, a necessidade de ter esses profissionais que se colocassem à disposição em virtude da quantidade de pessoas que estavam vivenciando esse processo. Diante dessa circunstância, há toda uma comoção e um olhar. Pronto, mas ali a psicologia ela entra de uma maneira emergencial. Um processo de escuta, um processo de acolhimento, né? Mas, e posteriormente? Quando que se fala sobre isso? Quais são os casos que aconteceram? Como é que essas pessoas estão após aquela circunstância vivenciada? A gente tem esses informes? A gente não vê. Ninguém fala a respeito, né? E uma outra perspectiva também a ser pensada é que as pessoas colocam as questões climáticas como se estivessem distantes. E não estão. Tudo que está acontecendo hoje dentro do nosso meio ambiente é fruto de um comportamento humano, que coletivamente tem gerado todas essas circunstâncias. Há aqueles que negam, né, as questões climáticas, que negam os estudos científicos que têm aí, que a gente já vê que realmente está impulsionando, né, para um processo muito complicado e agravado das mudanças climáticas no nosso país. A gente até mesmo vê em Vitória da Conquista. A gente tinha um clima, uma formatação da nossa cidade. Hoje ela está bem complexa, como o Lu mesmo falou. Temos 4 estações no mesmo dia. Antes não era. Antes a gente tinha, de fato, um período mais frio, um período mais quente, mas muito mais frio do que quente, mas uma coisa mais organizada. E muito do que a gente está vivendo nessas mudanças é fruto do comportamento humano. Então, a gente precisa pensar na promoção do como que a gente se comporta em relação ao meio que a gente vive, ao ambiente que a gente está. E ainda tem um outro fator. Quando isso acontece dentro das comunidades, a gente precisa dizer que não é um processo, muitas vezes, que acontece só de enlutamento em virtude de pessoas, mas a perda da sua identidade, a perda da sua subjetividade, porque perder o seu lar, perder a sua comunidade. Isso afeta o indivíduo imensamente, porque você perde suas memórias, você perde seu senso de coletividade, você perde o seu senso de estar ali, entendendo que muitas vezes quando você perde um indivíduo é muito doloroso, é muito pesaroso, mas você tem sua cama para chorar, você tem o seu espaço para se aconchegar. Mas quando ocorre um desastre ambiental, e aí, onde é que eu me repouso? Onde é que eu choro? Onde é que eu encontro esse lugar de apoio, de suporte, se todos da minha comunidade também estão vivendo a mesma circunstância? Então, falar realmente de desastres ambientais, a gente vai para diversas circunstâncias, né? Claro, a gente teve um caso pontual, com uma situação específica em Vitória da Conquista, mas que a gente não está iminente de acontecer, e a gente tem visto aí acontecendo de algumas pessoas perdendo, né, seus bens, perdendo suas moradias. Então, realmente, é um lugar que a gente precisa estar atento, não somente às políticas públicas em termos de infraestrutura, né, que precisa ser pensada, mas também como a gente age com essas pessoas posteriormente a essa circunstância. Como que a gente vai trabalhar com a saúde mental desses indivíduos após essas
rupturas. O pós, né, no O caso. pós. Porque A gente trabalha o antes, né? porque Com essa o questão da antes- prevenção e de entender que o indivíduo, ele também é um agente promotor desse lugar do zelo dentro do seu ambiente, bem como as políticas públicas, os poderes precisam estar atentos a isso, né? Não negligenciar de que a gente está vivendo um momento muito peculiar e que a gente precisa ter ações inevitavelmente necessárias para que a gente possa cuidar melhor do nosso planeta. Isso é um fato. E aí, posteriormente, quando ocorre, a gente precisa também ter as ações preventivas, de tratamento, né? De como Porque lidar com esses o antes, indivíduos. quando ocorreu essa situação com Rosânia, a família teve o suporte psicológico. Mas o depois, a gente não se sabe se continuou ou não continuou tratamento, não é isso? Psicológico nos familiares, o acompanhamento. Então, como deveria ser o papel do poder público na prevenção do sofrimento psicológico nesse contexto, doutora? O que nós não sabemos, porque aí onde há os dados não nos mostram, e aí onde eu chamo aí de silenciamento, que é isso, que a gente não sabe muitas vezes o que acontece esse pós, mas nós temos equipamentos públicos que estão amparados para esse tipo de procedimento, né? O CRAS mesmo, o Centro de Referência da Assistência Social, que trabalha diretamente com as famílias, é um serviço da área social que ele está diretamente ligado para esse aparato, para ele estar assistindo essa família dentro das suas vulnerabilidades socioeconômicas, verificando de que maneira essa família está se amparando materialmente, mas também psiquicamente, já que o CRAS ele é composto por um assistente social e por uma psicóloga como equipe técnica mínima ali dentro desse serviço. Então, assim, o serviço ele pode ser continuado, sim. Tem como, a gente tem equipamentos públicos que podem dar esse suporte, né? Havendo a necessidade de um desencadeamento de um processo patológico muito mais agravado, ou que já existia, ou que se afeta muito mais, aí tem um encaminhamento para outros órgãos, o CAPS, por exemplo, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que veio trabalhar, que aí a gente tem um psiquiatra, a gente tem a equipe técnica também de psicólogos, né? Para poder estar dando esse suporte. Então, a gente tem as políticas públicas. Aí a questão é, estamos atendendo de fato essas demandas estão chegando aos indivíduos, está havendo esse suporte continuado, aí é onde há esse silenciamento que nos dados a gente não tem essas informações. Porque, na realidade, o sistema ela alimenta todos os governos, né? Federal, estadual. Então, no momento que você pega essas informações, os psicólogos, a equipe, ela alimenta no sistema, isso quer dizer que futuramente, um exemplo, os benefícios do governo federal e do governo estadual, essa pessoa possa receber. A família possa receber justamente por conta das informações dos laudos, né? Isso, os laudos técnicos. Eu gostaria de saber, assim, por que o sofrimento emocional causado por contexto de risco ambiental ainda é pouco discutido? Tem que esperar acontecer para poder trazer essa pauta? Que é aquela questão da negligência social e coletiva que nós estamos vivenciando. A questão da descrença que o aquecimento global, ele de fato não existe, ele é uma balela, e ele não é, né? A gente já está ali tendo na praxis essa prova que ele não é. Mas a sociedade, tanto num contexto individual quanto num contexto público-político, ainda lida com o aquecimento global como se não fosse realmente algo muito real que nós temos aí para dar conta e para tentar fazer algo em coletivo. E é isso. E aí, quando a gente pensa nas questões ambientais nesse sentido macro, a gente tem que pensar em como repensar os nossos espaços de uma maneira coletiva. E aí eu venho com uma perspectiva que eu tenho observado muito o indivíduo, muito no envolvimento muito individual, né? Se isso aqui me incomoda, eu tento resolver. Se não, eu deixo para lá. Só pegando o ganchinho do anterior que você disse, eu também acho que é o processo da mídia. Quando acontece o fato, há uma visibilidade dada, há um destaque, aí fica aquela massificação do fato ocorrido. Quando passa, some da mídia, some da mente das pessoas. Então, há esse compromisso social que talvez também a mídia poderia estar fazendo em estar resgatando as informações para a gente entender toda a complexidade que há para além do fato ocorrido, né? Da circunstância vivenciada. Aí eu citei aqui, por exemplo, a situação do Rio Grande do Sul. A gente tem informações de como ficou, de como estão as famílias, de como ficou o resgate dessas cidades. Em 2021, nós tivemos aqui na Bahia, né? Como é que estão essas famílias ali em Itambé, Itapetinga, Itabuna, que vivenciaram essas situações de risco das grandes chuvas que nós tivemos aqui, muito no nosso entorno?
né? Lá em Minas, que ocorreu toda aquela situação com barragem, coisas muito complexas, muito dolorosas, como é que estão aquelas famílias? Então, assim, sumiu da mídia, sumiu da mente e da memória. Mas a repercussão, com certeza, dentro da comunidade ali, daquele indivíduo, deve estar muito dolorosa. Porque, como eu disse, as pessoas elas não vivem um processo apenas de enlutamento de indivíduos, de pessoas. Vivem enlutamento de sua perspectiva material, das suas memórias. Né? A gente tem os nossos espaços dentro dos nossos lares que a gente guarda coisas ou tem coisas que é muito do nosso jeito, da nossa maneira. E aí, de repente, quando a gente perde tudo isso, é um processo de reconstrução de identidade. Então, é tudo muito complexo. Agora, eu acredito que é um sofrimento, Léo Pereira, porque, assim, sofreu quando ocorreu o problema, aí ficou 3 dias procurando, aí você sofre quando encontra, que você tem a esperança de encontrar com vida, aí você encontra, né, sem a vida, e tem um pós, né, que é aquele período ainda de velório, de enterro e tudo. E outro processo quando você chega em casa, né, que a sua realidade cai. Então, não é fácil para a família, no geral, viver essas fases, porque... Quando tem casa para voltar, e quando a doutora Graciele falou, um desastre natural que você perde pessoas E ainda perde e não tem a casa para voltar. É um dano material, um dano psicológico e por aí vai. É por isso que eu quero saber, porque o processo de luto, dentro dessa minha fala e é de Léo, o processo de luto em desastres ambientais possui características diferentes de outras formas de perda? Se a gente trouxer para o caso de Rosane, porque a gente vê que houve uma pontualidade, porque foi uma pessoa, não houve, e houve dentro de um ambiente de risco, né, que é ali o locus que ela foi arrastada, enfim, que não foi diretamente dentro da moradia, porque a gente está falando de ambientes diferentes, né, e circunstâncias diferentes. Tudo que você trouxe em relação ao desafio que essa família está vivendo é muito parecido com todos os processos de enlutamento que qualquer pessoa vivenciaria. Porém, tem um adentro maior, porque dentro do nosso processo de enlutamento, a gente tenta buscar os culpados, né? E muitas vezes a gente cria de maneira simbólica esses culpados. Mas dentro da circunstância vivenciada, a gente tem uma questão pública, de poder público, de circunstância que poderia ter sido reorganizada e que não foi. Então, há esse processo da injustiça social, da questão da política pública que não chegou antes da circunstância. E aí, esse processo fica mais doloroso para você lidar, porque aí você não vai para o lugar da aceitação tão fácil. Porque não tem realmente como você aceitar fácil, porque você precisa ver medidas e soluções para que novamente não aconteça. Então, assim, acaba sendo um processo, aí pegando esse caso como específico, muito mais complexo de lidar nessa nuance, quando a gente tem esses fatores dentro de um processo de ausência da política pública que deveria ter chegado antes. Ainda mais no caso, né, que tinha acontecido com aquele rapaz no mesmo local. Pois é, né? Aquela tragédia que acabou sendo uma tragédia um pouco anunciada. Então, para a família, ela entender e gerar um processo de aceitação é mais doloroso. Por quê? Porque ela vai rememorar o que poderia ter sido feito. Não só dentro do âmbito peculiar de, se ela não tivesse pegado o Uber, se ela tivesse esperado, o achismo, né? Aquelas questões todas que em qualquer processo não tivesse demorado, se ele não tivesse saído. Assim, isso aí todos nós fazemos em qualquer processo de perda que a gente sofre. Isso é muito peculiar, né, do nosso processo. Mas nesse caso em específico, é inevitável que a família vai. Mas se o poder público tivesse agido no tempo correto, porque é isso. Qual é a responsabilidade do poder público? Pensar as coisas antes do indivíduo pensar, antes do coletivo aqui pensar. Então, quando a gente vai agora saindo de Rosane, pegando um contexto macro, esse também é um lugar extremamente doloroso, porque também é o lugar onde o poder público não chegou primeiro, onde o poder público não chegou com ações efetivas para poder eliminar um problema, né? Onde o pensar a coletividade não chegou primeiro. Então, vem um processo ainda mais doloroso para lidar com todas as perdas que envolver aquela circunstância ali de desastre. Agora, minha pergunta é a seguinte, porque a família precisa desse suporte, mas e quem trabalha diretamente
no processo. Eu acho que ela também precisaria do suporte, porque não é fácil. Você está ali trabalhando com toda aquela equipe. Eu vou dizer o caso do Corpo de Bombeiro, policiais, socorrista, todo mundo, Léo. Isso não deixa de mexer com o emocional dessas pessoas. Então, eu acho que o trabalho deveria ser mais coletivo nesse sentido. Ter uma equipe lá, como teve o SAMU lá pronto, né, para qualquer situação, mas acho que deveria existir uma equipe também cuidando desses profissionais no antes e no depois. Naquela questão de você cuidar de gente, fica muito a seu cargo você se virar para buscar os seus cuidados. O que eu acho muito desafiador é quando você não realmente está vendo que você está no processo de cuidar do outro e você não busca. Mesmo com todas as nuances. Hoje ministro aula no primeiro semestre do curso de psicologia lá da Anhanguera. No meu primeiro dia de aula, a minha primeira informação para os meus alunos estejam em terapia. Não tem como vocês, ainda acadêmicos de psicologia, não estarem dentro do processo de autocuidado. Porque para vocês cuidarem do outro, vocês precisam estar bem. Vocês precisam estar cuidando de si mesmos. Graça, e as dificuldades, envolve todo um processo de valores e tudo mais. Eu falei, vamos buscar os recursos que a gente tem dentro do poder público, quais são os serviços, as clínicas, escolas, né? Ser atendido por outros colegas estudantes dentro ali da nuance, mas alguma coisa a gente precisa fazer. E é isso. Infelizmente, se estão se inviabilizando o processo de ajuda, muitas vezes, à vítima, e aí eu não estou falando do caso de Rosane, porque é isso que eu estou dizendo. A gente não sabe como está sendo o trabalho de saúde mental voltado para a família. Nós sabemos que o CRAS entrou em ação logo desde o primeiro momento, né? Então, a gente não sabe como que está reverberando esse processo, e aí é algo que eu não posso trazer como informe, mas pensando assim, nos casos em geral, que a gente sabe que há muitas vezes uma negligência daquele suporte à vítima, quiçá aquele que está cuidando, né? O que estão cuidando do processo. Então, cabe, infelizmente, a quem está dando cuidado de se fazer realmente entender que é necessário essa busca. E eu falo, todo profissional de saúde precisa buscar sua ajuda de saúde mental. Não tem como a gente ficar numa caixinha achando que a gente dá conta sozinho. Léo Pereira, por isso que a gente cuida da nossa saúde mental, para dar notícia aqui, né? Eu acho que a gente está precisando cuidar dessa. Eu também acho. Porque dar notícia, né, às vezes, não é fácil, não. Nunca Não é, Léo? A gente fica... aquela tensão da notícia, de correr atrás da informação, de ouvir os dois lados da história. O celular que tá aí não é o meu, viu, Léo Pereira? Não é o meu, tá longe aqui, ó. O meu também tá longe. Deve ser o da muito chamando ela, querendo a atenção dela aí, ó. Quem tá mandando aqui, deixa eu registrar aqui. A Edna Prado tá lá acompanhando o programa. Falou, manda um abraço pra doutora Graciele. E nós mandamos um abraço para ela aí também. Isso. Deixa eu ver quem mais tá Abraço, minha querida. Quem tá conosco aqui. Até porque depende da pauta, né? Como nosso jornalismo é geral, então a gente tá na alegria e na tristeza, no meio dos acontecimentos sociais. Exatamente. Tem toda sexta- hora. Na maioria das vezes, mais na tristeza. Tem infelizmente. sexta que a gente está aqui falando de um carnaval, na outra a gente está falando de um assunto que é importante, É né? Mas importante. que nos traz também algumas lembranças. Eu fiz uma matéria daquela mãe, dos pais, né, que jogaram a criança no bueiro. Ou uma matéria difícil que eu tive para fazer, Léo Pereira, porque mexe muito com o emocional da gente, de você ficar recebendo vários vídeos e você acompanhar até outros colegas nossos de imprensa, que foi um assunto nacional, e você ter que fazer aquilo ali. Mexeu muito com o meu emocional para montar aquilo, escutar e ficar vendo. Às vezes você tem que ver várias vezes para você fazer a matéria com mais segurança, né, Léo? Porque uma coisa é você pedir as informações e você receber as informações. Outra coisa é você ter que assistir aquilo ali para você poder falar. Então, Narrar, descrever o que você está vendo. Gente, né? é muito difícil, Léo, porque não deixa de mexer com o lado. As pessoas falam assim, vocês são muito frios. Não, nós temos sentimentos. Porém, a gente tem aquele equilíbrio de às vezes, não demonstrar, mas não é fácil. Quem está conosco aqui, ó, a Dina Elza, a doutora Tatiane Cardoso, Naldo Barbosa, Elisete, Regina Santos, Denise Ribeiro, Suzy Costa, Mauro Júnior, o Neto, o Luiz Carlos,
a Vânia Teixeira pelo YouTube aqui. Eu não sei aqui como é que faz para ver quem está acompanhando, mas enfim, de qualquer sorte, um tema delicado e que sempre deixa muitos ensinamentos para a gente. Está vendo, Luciana? Nós precisamos, cada um de nós aqui, entrar num processo de terapia. Com a nem que seja com a doutora Graciele via online, algum jeito. Ela não atende nada, não, Léo. Mas por falar em... profissional aí, ela sim. não é doutora, né? Não há um Fala processo. um pouco sobre. Não, Fala um pouco, nosso doutora. conselho de psicologia, no nosso código de ética, ele não faz essa proibição. É claro que quando há um vínculo entre as pessoas, entre o profissional e o indivíduo que vai ser atendido, e isso for gerar um impacto ali dentro do processo do atendimento, que vai inviabilizar essa relação terapêutica, não é interessante que seja realizado. Por isso que brinca, né, que aí sempre fala, psicólogo não atende família. É relativo. Eu não atendo as pessoas que estão vinculadas a mim, próximas. Vamos supor, tem um parente, um primo que eu não vejo há 15 anos, que eu não tenho contato nenhum. Não, isso não me inviabiliza de atender desde que a pessoa queira e há um contrato terapêutico ali, há uma vinculação, há um feeling de que eu quero ser atendido por aquele profissional. Porque uma das premissas básicas para a gente fazer uma psicoterapia, a gente tem esse encontro de confiabilidade entre profissional e paciente. Afinal de contas, eu vou ali entregar aquilo que eu não consigo muitas vezes nem falar para eu mesma. Eu não falo para mim, eu vou ter que entregar para esse profissional aquela informação que para mim é tão sensível. Então, eu preciso ter um nível de confiabilidade, de entrega muito grande. E entender que aquele profissional, ele vai, eticamente, precisa se estabelecer o sigilo, porque está ali dentro do nosso código de ética, isso como um dever do profissional de psicologia. A gente precisa, respeitar o sigilo, mas esse indivíduo precisa também acreditar que eu vou estar agindo de maneira ética, respeitando aquilo que me é imposto pela minha própria profissão. Ô, então, Luciana, assim, se sentirem confortáveis, Sim. Muito processo terapêutico até do princípio. Sim. Não, eu quero que você atende primeiro Léo Pereira. porque ela já sabe, a gente já vai economizar na sessão, porque ela já sabe dos defeitos, então ela já vai intervir. Nem tanto. Ô, Luciana, Nem tanto. eu quero registrar aqui, o Portal Notícias Bahia veiculou ontem, e agora que eu estou tomando conhecimento aqui, a morte do ator Gerson Brenner. Exatamente. Nossa, eu li que ele estava muito feliz assistindo o remake de Rainha da Sucata, assistindo junto com a esposa. Ele sofreu um atentado, foi baleado em 1998, um caso assim que também repercutiu muito no âmbito nacional. E aí a esposa dele, o portal já trouxe a matéria completa aqui. Eu que me passei ontem, mas estou trazendo aqui ele que ficou aí em terapia durante todo esse tempo, com a mulher cuidando, porque ele teve uma ex-mulher que abandonou, depois que isso é comum, quando a pessoa sofre um acidente, quando fica pobre, né? Ou enfim, nesses casos aí. E aos 66 anos de idade, ele estava há 23 dias internado na UTI e mobilizou aí fãs e colegas de profissão. Então, sou fã da obra, sou fã da história de vida dele, e ele estava muito feliz acompanhando, assistindo a novela, se vendo na novela. Na quinta-feira, Luciana, já na nossa reta final aqui, nós vamos entrevistar a mãe de uma aluna de 5 anos que não consegue estar frequentando a escola, justamente porque o sistema de educação municipal não está disponibilizando a professora acompanhante ou cuidadora. Inclusive, o próprio Centro Municipal de Educação, lá do Senhorinha Cairo, emitiu uma declaração que a pequena Maria Helena, matriculada, não tem comparecido às aulas desde o início desse mês por falta de um profissional cuidador que atenda a turma de 5 anos. Não é só ela, outras crianças também. Ela tem síndrome de Down e nós vamos entrevistar a mãe dela, a Faiane, na quinta-feira aqui, à 13h. Ela tem síndrome de Down e também autismo. Já
entrei em contato com a Secretaria de Comunicação, que já encaminhou uma nota dando o posicionamento municipal. Fica para quinta-feira, então, Ok. esse assunto aqui. Amanhã tem entrevista também, Luciana? Isso, amanhã eu estarei entrevistando a doutora Alexandra, advogada. Ela vai contar um pouco da história dela, agora saindo do SBT para a Record, e vai falar um pouco aí desse aumento aí do feminicídio, da violência contra a mulher, doutora. É importante, né, falarmos sobre esse assunto. A vereadora aí, Gabriela Garrido, também está nessa ação aí contra o feminicídio. Então, é bom, vamos bater esse papo, que isso também afeta também a saúde mental das mulheres, da família, e ver essa situação, não é, doutora? Totalmente. E aí também é um assunto que a gente precisa ir para o macro. Precisa ser mudado questões comportamentais dentro de uma esfera muito geral. E, principalmente, falar de... e aí é uma das coisas que a gente sempre debate, né? Porque hoje tem uma ideia de que falar de feminismo é uma coisa que atravessa a mulher e a mulher vai ficar assim... Não, todo mundo precisa falar de feminismo. A gente precisa, dentro das bases educacionais, começar a dialogar no processo educacional dos filhos sobre isso, sobre esse papel e as funções de gênero, né? Que não há essas divisões e que há um lugar de cuidado e de respeito que a gente precisa ter para o próximo. E homens também se inserirem de uma maneira muito incisiva com essas informações. Porque, afinal de contas, o feminicídio está perpassando por quê? Fruto de uma sociedade machista, onde o homem ainda se vê no poder de achar que ele tem um controle sobre a mulher, posse, né? a posse da mulher. E quando a gente vê um alarme tão grande de tantos casos, pode saber que tem um adoecimento por trás muito maior. Porque quando chega no fator da morte, as violências inúmeras já estão acontecendo de diversos âmbitos, né? A psicológica, a patrimonial, a moral, ela está acontecendo ali, a física, ela já está acontecendo muito antes. Apesar né? de tudo, né? De todas as leis que existem, tudo, e você não vê O processo de diminuição, conscientização. né? Disso aí, você só vê o aumento, Isso. né? Então, É porque a gente precisa realmente entender que nossa sociedade, a gente está precisando se conscientizar sobre o quanto que aquilo que atravessa na casa do outro, na vivência do outro, me afeta também. Eu preciso entender que a gente vive em coletividade. Não dá para a gente viver apenas vivendo nosso próprio mundinho. Quando a gente fala de desastres ambientais, a gente fala de questões... não, quem mora em determinado bairro, que vivencia tal circunstância, então eu não vou me interessar porque aqui na minha rua não acontece. De maneira nenhuma, tudo isso vai me atravessar em algum momento. Então, assim, isso me repercute. A mesma coisa as questões de feminicídio, né? Aí a gente vai ter uma família ali disfuncional, com um filho que muitas vezes vai estar dentro de circunstâncias psíquicas muito desafiadoras para lidar com esta família que vivenciou essa violência e que muitas vezes vai voltar, quem sabe, essa violência para a sociedade. Então, a gente precisa ter um olhar muito... macro e entender que realmente a gente precisa se refazer dentro dos nossos processos de olhar sobre as questões de gênero. É inevitável. Macro e empático. Exato. Inclusive, Léo Totalmente Pereira, empático. eu isso quero mesmo. parabenizar a Câmara Municipal de Salvador. Eu espero que os vereadores daqui tenham esse exemplo, que estão aderindo à campanha Diga Não ao Feminicídio. É uma atitude nobre. Parabéns a todos os vereadores. Eu vou fazer de tudo para entrevistar pelo menos um aqui ao vivo. É uma atitude nobre. Eu acho que a Câmara Municipal de Vitória da Conquista deveria seguir esse exemplo, vereadores, de juntar aí a vereadora Gabriela Garrido, que também está abraçando a causa, juntar a Câmara de Vereadores, tem uma comissão de mulheres. Por que não reunir essas mulheres para fortalecer, para falar sobre feminicídio? Siga esse exemplo aí da Câmara Municipal de Salvador, todos os vereadores aí, os homens, na campanha, Léo Pereira, muito bonita, a união deles contra o feminicídio. Então, eu espero que a Câmara Municipal de Vitória da Conquista, os vereadores, sigam esse exemplo, porque é bom a gente copiar o que é bom, né, Léo? Então... Manuel Guzmão, Lu, está acompanhando a gente aqui, o programa na TV de 50 polegadas dele. Manuel Guzmão, que nós entrevistamos aqui, que assumiu o partido Podemos, né, do ano passado para cá, com a saída do capitão Vasconcelos. Obrigado, viu, Manuel Guzmão? Sempre atento, sempre assíduo aqui no jornalismo sério. Vamos que vamos? Vamos que vamos. E lembrando, voltamos amanhã aqui na Rádio Melodia com a doutora Alexandra falando aí com muitas novidades. Doutora Graciele Ramos, obrigado.
Volte sempre. Falaremos sobre essas questões relacionadas à violência contra a mulher. E quando tiver algum evento, já tem algum agendado que já pode falar? Não, evento não, sim, do evento tá falando dela, de gente. yoga. De Ele tá falando yoga, do de yoga. aula. Tá falando do yoga. Entendi. Tá vendo? Antes, Eu ri porque você não riu. vendo como uma pessoa festiva, olha pra isso. A pauta Não, dele tem é eventos só... profissionais, tem eventos profissionais. Existe responsabilidades. Não, todo mês eu estou realizando um aulão de yoga, né? Colocando à disposição essa minha outra praxis, que é como instrutora de yoga, porque eu também entendo que a saúde atravessa as pessoas dentro do processo de eu não consigo parar, eu não consigo meditar, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo... Gente, se eu não consigo, então eu não vou conseguir conviver, não vou conseguir viver. Então, eu preciso entender que eu sou dona de mim mesma, então, automaticamente, o controle precisa estar comigo. E o yoga, ele vai possibilitar isso. E aí, ao invés de ainda... Né? Ainda não me coloquei à disposição para criar umas turmas, mas já estou fazendo aulões e a cada mês eu estou levando algum espaço público e a gente faz essas aulas. Fica sabendo como. A data de abril ainda não foi lançada, vai ser lançada